No programa de hoje, que tem o apoio da Embratel, nós estamos conversando com o jornalista Emanuel Carneiro, diretor-presidente da rede Itatiaia. Bem, no primeiro bloco nós fizemos aí um apanhado geral sobre o papel do rádio, a segmentação, e também mostramos aí como a internet, na sua visão, está ajudando, alavancando, ao invés de atrapalhar, está sendo mais uma ferramenta para o rádio em todo o país. Nós estamos aí em época eleitoral. O papel do rádio, não é verdade? Numa campanha eleitoral. Parece que é o primo pobre na campanha eleitoral, todo mundo pensa aí, tempo de televisão e tudo. E o rádio, na sua visão, senhor Emanuel, ele está tendo o tratamento que deveria, só como um gancho aí para a gente entender esse processo. O rádio e a televisão, em época eleitoral, funcionam do mesmo modo. O tempo que existe para a televisão, existe para o rádio, os partidos, os horários e tudo mais. O que nós discutimos, contestamos, é que você praticamente é proibido de colocar no ar opiniões, de você dar às campanhas políticas a sua avaliação. Por exemplo, se existir um candidato que tenha ficha criminal, que esteja sendo processado, que você tenha certeza de que ele será um mau candidato, você não pode emitir uma opinião, a não ser que você queira comprar uma briga com os tribunais regionais, eleitorais, pelo Brasil afora, enquanto que os jornais e as revistas podem emitir opinião. Isso é uma coisa que a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, está tentando mudar para não tirar o lado opinativo das emissoras de rádio e das emissoras de televisão durante o período eleitoral. Porque, havendo esta liberdade, eu penso que será prestado um bom serviço à população. O elogio é proibido, a crítica é proibida. E tem agora também o projeto Ficha Limpa, né? Isso também veio resolver de alguma maneira, não no caso do rádio, mas ele já traça um novo quadro histórico, né? Um novo tempo para o país também, não é verdade? Acho que isso é mais do que justo. Bem, agora, do ponto de vista também da história do rádio, né, dentro desse contexto todo, do rádio aqui em Belo Horizonte. O caso da Itatiaia, do ponto de vista histórico, essa entrevista também, um dos motivos é ser também memória, não é? Você que acompanha igual o nosso programa, vê televisão, eu vejo televisão em todas as mídias. A recomendação é o seguinte, veja tudo de tudo, que quanto mais informação plural nós tivermos, nós formaremos uma melhor imagem, um melhor conceito sobre todos os assuntos. A história da Itatiaia um pouquinho, porque esteve aqui também Luiz Carlos Costa, do Diário do Comércio, que é outro fenômeno, né? Os senhores atingem todas as faixas, porque o jovem está escutando rádio também, senhor Emanuel? Está principalmente na área esportiva. O futebol, os esportes, eles atraem muito o público jovem, a gente tem assim, uma constatação disso claríssima, de que o jovem está voltado para o noticiário, principalmente o noticiário esportivo. E à medida que ele sai do segundo grau, que ele vai para a faculdade, ele começa a se interessar também mais por noticiário, pelas opiniões, pelo jornalismo. É o caso daquele menino que sai da revista em quadrinho, começa a ler a revista semanal, depois o jornal diário. Isso é um processo que a gente acompanha e tudo. Ele é muito natural, ele não é forçado não. A pessoa procura a informação, procura os veículos de comunicação. E aí vai se dar bem quem tem credibilidade, quem tem aposta em talentos. Isso o público descobre assim com uma rapidez incrível. Pois é, acabei de ler um livro, de um físico americano, não é? E ele fala o seguinte, o papel do acaso, os pequenos acasos, a incerteza, o aleatório na vida da gente. Quando seu irmão fundou a Itatiaia, Januário Carneiro, quer dizer, o que estava naquele momento, há quantos anos tem? Tem 60 anos já a rádio? A Itatiaia está completando 58 anos. É quase 60 anos, quase 60 também. Qual foi o grande segredo de lá para cá que o senhor colocaria para a sobrevivência em termos de mercado, mas também de mão de obra, de qualidade, não é, das emissoras e concorrência também, né? Sempre tem concorrência. A Itatiaia começou muito pequena, muito modesta. E Belo Horizonte tinha 3 emissoras de rádio apenas, todas AM, Guarani, Confidência e Mineira. A Itatiaia começou nas cabeceiras ali de Nova Lima, onde tem hoje as 6 pistas, ali
estão os transmissores da Itatiaia. E o Januário Carneiro trouxe uma ideia que estava começando no Brasil e também já vindo dos Estados Unidos, que era o rádio feito na rua, com informação, com reportagem. Enquanto as outras emissoras tinham auditórios, programas humorísticos, radionovelas, os cantores cantavam assim para o auditório. A Itatiaia tocava o disco, que era muito melhor gravado do que aquele som de auditório. Ela começou pequena, mas diferenciada. A proposta era muito inteligente e houve uma persistência muito grande. E daí a população começou a perceber que ela tinha uma opção de rádio, que era ir para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa, ouvir o governador, ouvir as pessoas, fazer enquete nas ruas, transmitir partidas de futebol que não eram tão importantes, porque as rádios da época faziam os clássicos, os grandes jogos. E a Itatiaia passou a fazer, na época, também um campeonato de aspirantes. Aspirante, lembrar para quem não é tão velho, era o campeonato júnior antigamente, e era disputado nas preliminares dos jogos principais. Aspirante é aqueles que aspiravam a entrar no time principal. Então, vôlei, basquete, coincidiu também a Itatiaia com o ginásio do Minas, o antigo ginásio Minas 1, ali na Rua da Bahia, e os grandes clássicos de voleibol, de basquetebol, Minas e Mackenzie, Minas e Ginástico. E aí ela foi ganhando público, ela começou a fazer a sua história. Passa tudo por aí. Muita persistência, muitos talentos. O Januário usou muito estudantes, pessoas que não tinham chances em outras emissoras e que tinham até a Itatiaia como bico, mas que encontraram ali um espaço para desenvolver uma atividade profissional. Bem, a questão da mão de obra, como é que é resolvida hoje na área do rádio? Porque a televisão tem os cursos de televisão, tem curso de rádio, agora o diploma não é mais também exigido para jornalista. Quer dizer, talento não dá para se medir, mas uma preparação técnica ajuda muito. É na base do Machado mesmo ou tem uma preparação técnica melhor? Ou seja, o mercado hoje em Belo Horizonte, na visão do empresário, do jornalista Emanuel Carneiro, começou como operador de som lá na rádio, né? Operador, pai. Isso tudo foi office boy. Ficava do lado de fora do aquário, né? Mas... E a mão de obra hoje? A mão de obra hoje vem muito das faculdades, principalmente na área de esporte, de jornalismo, até um pouco a parte técnica. Mas o profissional ele é captado no interior, através de gravação, você acompanha. Há uma preocupação muito grande hoje na Itatiaia, e o público pode perceber isso, com uma renovação, com novas vozes no ar, com gente que está chegando aí com muito conhecimento, com uma garra extraordinária para fazer jornalismo, para ganhar espaço nessa profissão que ela é assim muito bonita, mas tem também o seu lado de muito trabalho, de muito esforço. Não tem sábado, não tem domingo, não tem Dia das Mães, Dia dos Namorados. O jornalismo existe isso. E a Itatiaia tem um lado jornalístico de 24 horas de atuação, com uma equipe muito grande, com correspondentes espalhados das principais cidades brasileiras, pelo mundo afora. O nosso jornalismo ele é muito presente, de momento. Então, já de algum tempo para cá, nós adotamos um slogan, a Itatiaia dá notícia de tudo, porque isso era o que o público falava. Quem fez esse slogan para nós foi o público. A Itatiaia dá notícia de tudo. O que é isso, o que é aquilo e tal. Então, é isso que a gente quer fazer e quer entregar à população de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E posso dizer a você que nós somos muito agradecidos ao retorno que nós obtivemos da audiência, de tudo aquilo que o público nos dá como carinho, como retribuição pelo trabalho que a gente executa, com muita seriedade. Podemos errar, podemos ter uma escorregada daqui, dali, mas tudo feito com a melhor das intenções. Não existe ninguém que seja proibido de falar na Rádio Itatiaia. Itatiaia não pertence a
a grupo político, a grupo religioso, a grupo econômico. Ela tira o seu recurso, a sua sobrevivência, do seu faturamento, do seu trabalho. Isso nos dá uma independência muito grande para abordar qualquer assunto, com ampla liberdade e independência. Bem, eu estou me lembrando aqui, nós temos em Belo Horizonte a Inconfidência, que é uma emissora do governo do estado, temos aí a CBN, que é privada também, e outras rádios importantes aqui, FM, se for citar todas aqui, a gente passaria aqui, o programa acabaria. Mas só para pegar um gancho na questão de rede, a saída é rede? É mais barato ou porque os senhores conseguem também ampliar mais em termos de faixa de audiência? Perguntando por isso por causa das características locais, né? Porque a TV tem isso também. Olha, é mais barato anunciar local do que colocar, por exemplo, no Rio ou em São Paulo para sair em todo o estado de Minas Gerais ou sair no país todo, né? É o seguinte... A saída é rede, então? A Itatiaia tem uma rede de emissoras próprias, que são 9 emissoras, e tem afiliadas que são mais de 60, cobrindo o estado de Minas Gerais, que é um estado maior do que a França. É um país dentro do Brasil, Minas Gerais. Então, nosso foco é Minas Gerais. E é muito difícil uma emissora no extremo do estado, no sul de Minas, ela ter o conteúdo que a Itatiaia tem em Belo Horizonte. Ela tentar fazer uma programação o tempo todo, a cidade não dá a ela noticiário suficiente para manter essa chama acesa. Então ela usa uma boa parte da programação local, ou eu diria a maior parte da programação local, e usa uma parte do conteúdo da Itatiaia, aquilo que lhe interessa, transmissões esportivas, noticiário, tudo aquilo que a Itatiaia tem para colocar num satélite com ótima qualidade de som. É assim que funciona a rádio em rede. A emissora não é obrigada a mudar de nome, cada uma tem a sua característica. O rádio é muito local, não adianta você tentar impor à população brasileira uma emissora gerada em São Paulo que seja ouvida pelo Brasil inteiro, porque isso não vai funcionar. Ela vai ter uma audiência muito limitada, porque o rádio é o assunto da cidade, é o buraco na rua, é o trânsito, é a violência, é o clássico do fim de semana no futebol. Tudo isso é que faz a salada de frutas do rádio e que o público recebe, e aí ele avalia. O rádio é muito democrático, se você não gostar, você pode mudar de frequência. Então, quando você recebe uma resposta do público de que você está sendo ouvido, isso é muito gratificante. A Itatiaia, ela é ouvida por 2 milhões, na região metropolitana de Belo Horizonte, por 2 milhões de pessoas diferentes a cada 30 dias. Isso é um número fantástico. Muito bem, é aquela velha frase, né? Pensar globalmente e agir localmente. Eu agradeço, obrigado pela sua presença, sucesso aí para o rádio, também para a televisão, porque hoje é a integração de mídia, é o que é mais importante. Muito obrigado. Obrigado. Então aqui as ordens e obrigado ao público aí pela paciência em me ouvir mais uma vez. Imagina, foi um prazer. Muito obrigado. Nós conversamos com o jornalista Emanuel Carneiro, ele que é diretor-presidente da Rede Itatiaia. Obrigado pela audiência ao nosso programa, que tem o apoio da Embratel. E você pode mandar sugestões. O e-mail é joaocarlosamaral@terra.com.br. E também acesse aí o nosso blog, www.joaocarlosamaral.com. Espero você no próximo programa. Então, até lá.